Graça e a paz. Deixa eu ligar a câmera. Dia 14 de abril de 2024. Por mais que eu esteja com cara de sono, eu já acordei já faz um tempinho legal. E antes de ler, eu quero dizer que o momento que eu estou é um momento importante. Hoje é domingo. Daqui a 2 domingos teremos esse próximo domingo e depois o outro. Esse outro é o dia da minha prova, que eu tenho me preparado, que eu tenho orado, pedido ao Senhor para honra e glória dele. Em nome de Jesus, eu já vim aqui orar sobre isso aqui nessa cama. Hoje eu vim orar de novo e eu vou dar testemunho de vitória, testemunho de conquista, pois não é na minha capacidade, não, mas é Ele me guiando, que Ele vai me guardar essa vaga. Em nome de Jesus, cheio de fé eu peço. Em nome de Jesus, Senhor, que eu dê esse testemunho. Aqui um dia vê essa mensagem, pois hoje ninguém vê, mas eu estou aqui. Numa disciplina que eu não sei nem explicar. Mas que assim seja feito para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. E que edifique aqui quem está ouvindo. Amém? Vamos lá, Atos capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui eu te peço, Pai, assim como Paulo foi, que eu vá para onde o Senhor quiser, indo pregar principalmente o Evangelho e dar testemunho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adiações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Olha só, ela que adivinhava, né? E ela adivinhou realmente.
Interessante. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Que coisa, né? Que interessante. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a cidade principal, diante das autoridades. E, levando-os ao magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eu preciso entender aqui até a chance de haver um terremoto nessa região. Mas vamos lá. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, ou seja, o impossível foi feito. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, e vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os que foram batizados, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Olha só, eles não precisaram fugir, eles simplesmente receberam a ordem de fugir. Vão em paz. O impossível mais uma vez sendo feito, aleluia. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem retrocesso formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmo e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram e então partiram. Aleluia, glória a Deus. Uma leitura abençoada, onde a gente viu muitas coisas, mas principalmente o impossível de Deus, como ele é feito. Que o Senhor Deus faça o impossível na minha e na sua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.